Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero já começar convidando você a compartilhar esta live com mais pessoas. Compartilhe com mais pessoas, envie para os seus contatos de WhatsApp. Esta vai ser uma noite sobrenatural e extraordinária. Nós vamos estar falando sobre o Pentecostes, isso mesmo. Nós vamos estar falando sobre o impacto do Pentecostes em Atos dos Apóstolos e como isso tem impactado as nossas vidas nos dias de hoje. Mas afinal de contas, o que é o Pentecostes? Essa palavra é uma palavra grega para definir ou dizer o que são as festas das semanas. Isso mesmo. Em hebraico, a festa de Shavuot, que são algumas semanas após o evento da Páscoa. Então Israel celebrava a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Mas como isso tem impactado as nossas vidas nos dias de hoje? Eu quero já ler para você Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, que diz assim: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu o som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava a fazer. Esse foi o Pentecostes descrito no livro de Atos por Lucas, o escritor de Atos, e ele nos narra aqui em detalhes como foi esse evento e a experiência que cada uma daquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo orando para que a promessa então se cumprisse. Promessa essa dita pelo próprio Jesus em suas últimas palavras, dizendo que eles deveriam voltar para Jerusalém e ficar lá, até que do alto eles recebessem então poder, dunamis, dínamos, poder em ação. Então eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas para entendermos melhor esse evento, entendermos cada um desses momentos vividos aqui pelos discípulos no dia de Pentecostes, nós precisamos voltar um pouco no passado. Para nós parece estranho cada um desses eventos ou cada um dos detalhes aqui descritos por Lucas. Mas para um leitor do primeiro século, para as pessoas que estavam lá em Jerusalém, naquele dia, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo. O som como de um vento forte e impetuoso, as línguas repartidas como que de fogo, o barulho, o que aconteceu em Jerusalém, chamou a atenção de todos. Para quem estava em Jerusalém naqueles dias, não havia nada de novo, mas o que eles estavam vendo e ouvindo era parte da narrativa da história dos filhos de Israel. E como disse, para um leitor do primeiro século, este evento era extremamente importante e histórico para aqueles dias. Pois bem, meus amigos, Êxodo capítulo de número 19 nos descreve um evento de Pentecostes. No livro de Êxodo, Deus o Pai descreve o momento em que Israel é liberto da escravidão do Egito, e o evento que marcou isso na história foi a Páscoa. Semanas após a Páscoa, depois que os filhos de Israel estavam libertos, já livres do seu opressor, estavam no deserto do Sinai, próximos ao Monte Horebe, onde Deus chama Moisés e fala para ele que iria manifestar a sua glória, iria manifestar o seu poder, iria se revelar aos filhos de Israel de forma extraordinária e poderosa. Então, em Êxodo, capítulo de número 19, Deus manifesta a sua glória de forma assustadora. Deus o Pai, então, no topo do Monte Sinai,
fala com os filhos de Israel e a descrição do livro de Êxodo diz que era como som de trovão, como um barulho de trovão. É claro que essa era a forma que Moisés escreveu ou descreveu a voz de Deus, porque no hebraico original, o som de um trovão, a palavra para definir o som de um trovão e também a voz de Deus é a mesma. Então Deus falou de forma alta e clara para que os filhos de Israel pudessem então ouvi-lo. Isso mesmo. Só que isso assustou os filhos de Israel. Os raios, os trovões, uma cortina de fogo, fumaça, fez com que os filhos de Israel temessem em seu coração. E essa então é a primeira vez que Deus se manifesta de forma assustadora para o seu povo. Deus já havia se manifestado para Moisés na sarça, mas desta vez foi diferente. Desta vez Deus se manifestou com o seu poder e a sua glória diante dos olhos dos filhos de Israel. Agora, qual era o desejo do coração de Deus em manifestar a sua glória? Qual era o desejo que estava no coração de Deus nesse momento? Por que Deus desejou manifestar o seu poder de forma tão assustadora para os filhos de Israel? Quando nós olhamos para as Escrituras em Êxodo, no livro de Êxodo, os capítulos anteriores nos descrevem um momento em que Deus ele orienta Moisés. Ele fala com Moisés. Ele diz para que Moisés prepare o povo. Ele diz: mande que o povo, nos próximos 3 dias, guarde o seu coração, limpe o seu coração, porque ao 3º dia eu vou manifestar a minha glória, eles verão a minha presença, todos verão a minha presença e a minha glória. Então Moisés dá essa ordem ao povo, pede para que eles voltem para suas casas e busquem em seu coração aquilo que ainda carregam do Egito. Foram 400 anos de escravidão. Deus os liberta do opressor, ou a opressão, o opressor, eles foram libertos do seu opressor, mas a opressão em seus corações ainda estava viva, estava ali latente em seus corações. Eles ainda tinham medo, dúvida em seus corações, mesmo depois de terem sido libertos de forma extraordinária e poderosa por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Isso mesmo. Então Deus queria revelar a sua presença, a sua glória. Assim como Deus se revelou a Moisés, Deus desejava se manifestar aos filhos de Israel. Não para produzir medo em seus corações, mas sim temor. O temor é diferente do medo, nós sabemos disso. O medo, ele nos aprisiona. Nós sentimos vergonha, medo, acreditamos que não somos capazes. Agora, o temor do Senhor é o que nos aproxima dele. É quando nós reconhecemos a sua santidade, o seu amor, o seu favor, a sua misericórdia. Misericórdia é essa que Deus acabara de ter manifestado aos filhos de Israel, os libertando de séculos de escravidão, restituindo eles, levando eles na direção da terra prometida. Mas agora Deus queria se revelar a eles de forma poderosa e extraordinária. Para eles foi assustador, mas o desejo do coração de Deus era manifestar a sua graça e favor, o seu poder e majestade, para que os filhos de Israel o temessem. Quando Deus manifesta então a sua glória no topo do Monte Sinai, os filhos de Israel temem em seus corações. Deus vê o coração dos filhos de Israel e fala com Moisés e diz a ele: Moisés, esse povo não deseja a minha presença. Eles querem apenas as minhas mãos, o meu favor. Diga isso para eles, Moisés. Peça para que eles voltem para suas tendas. Mas você, Moisés, fique aqui comigo. Permaneça na minha presença. Moisés, então, comunica isso aos filhos de Israel, e eu creio que esse deve ter sido um momento decisivo em suas vidas,
e também um momento triste para Moisés, porque Moisés desejava sim que os filhos de Israel tivessem essa experiência gloriosa com a presença de Deus. Era o desejo do coração de Moisés também que os filhos de Israel pudessem ver a sua presença, entender a sua presença, a manifestação da sua glória, do seu poder, da sua graça. Esse também era desejo do coração de Moisés. Então ele volta, ele vai até os filhos de Israel e diz a eles: a ordem de Deus é que vocês voltem para as suas tendas. Moisés então sobe novamente a montanha e diante da glória de Deus agora, a fumaça, a nuvem de glória, os raios, os trovões, uma cortina de fogo e uma voz no meio de tudo isso convida Moisés. Chama Moisés para entrar na nuvem, para entrar na presença de Deus, desafiador. Eu não sei como você, eu não sei como nós reagiríamos diante desse convite. Mas Moisés aceitou o desafio, entrou na nuvem. E dentro da nuvem da glória de Deus, Deus falou claramente ao coração de Moisés. E a experiência que Moisés teve naquele momento foi extraordinária. Eu quero abrir um parêntese aqui nesse momento. O Senhor está nos convidando para termos esta experiência nesses dias. Eu posso ouvir o som do céu, eu posso ouvir a voz de Deus, convidando a nossa geração para vivermos essa experiência extraordinária em sua presença. Para vivermos esta experiência sobrenatural em sua presença. Ele está nos convidando. Assim como convidou Moisés, o Senhor tem nos convidado nesses dias para vivermos algo sobrenatural. E então em Êxodo, capítulo de número 19, Deus pela primeira vez se manifesta de forma sobrenatural e poderosa, com sinais, prodígios e maravilhas aos filhos de Israel. E todos ouviram o som dos céus, esse barulho da voz de Deus. Todos viram os sinais dos céus. Todos viram essa cortina de fogo que Deus manifestou no topo do Monte Sinai. Depois, então, Deus, ele manifesta novamente a sua glória. Deus ordena a Moisés que construa um tabernáculo. Deus mostra para Moisés como esse tabernáculo deveria ser construído. As suas medidas, o tamanho, as medidas, a altura, sua largura, todos os seus utensílios. Deus dá ordens a Moisés de como seriam os sacrifícios, a roupa dos sacerdotes. Deus fala de cada um dos detalhes do tabernáculo e como o culto a Deus deveria ser feito no tabernáculo. Seus sacrifícios, como os sacerdotes deveriam se vestir, o que eles deveriam fazer sobre santidade. Deus ordena a Moisés que construa esse tabernáculo e fale aos filhos de Israel de seus mandamentos. E no dia da inauguração desse tabernáculo, mais uma vez, a glória de Deus se manifesta poderosamente. Agora, a glória visível de Deus, que nós conhecemos como Shekinah, a glória visível de Deus, repousa sobre o tabernáculo, está agora sobre o tabernáculo construído por Moisés e pelo povo. A Arca da Aliança, que havia sido feita também por Moisés, estava no lugar santíssimo. Essa arca representa intimamente, está ligada intimamente à presença de Deus. Então essa presença gloriosa de Deus estava sobre o tabernáculo e todos puderam ver. Esta foi a segunda experiência que os filhos de Israel tiveram com a presença gloriosa de Deus. A Shekinah de Deus, o fogo de Deus, a presença de Deus. O som, o barulho, a manifestação estava ali diante dos olhos dos filhos de Israel e todos puderam ver a presença
manifesta de Deus no tabernáculo. Depois que a presença de Deus se manifestou sobre o tabernáculo, ela entrou no tabernáculo a ponto dos sacerdotes não poderem entrar, eles não podiam entrar no tabernáculo por causa da glória de Deus. E agora, no final do livro de Êxodo, mais uma vez, Deus manifesta a sua glória visível. Todos puderam ouvir o som, todos puderam ver com seus olhos a gloriosa manifestação da presença de Deus no tabernáculo. E assim é que se encerra o livro de Êxodo. Deus manifestando a sua glória, Deus manifestando o seu poder, Deus manifestando a sua presença, o Pentecostes, a manifestação da presença de Deus, a manifestação da glória de Deus, a manifestação do poder de Deus diante dos olhos dos filhos de Israel. Então essa foi a experiência que Israel teve no deserto. E essa experiência produziu em seus corações uma expectativa. Agora me escute, toda vez que você tem uma experiência real com Deus, quando você ouve o som do céu, quando você ouve a voz de Deus, quando você experimenta Deus, quando você tem uma experiência sobrenatural com Deus, quando você vive um milagre. Eu vi que algumas pessoas estão ao vivo conosco aqui no chat. Se você quiser colocar aqui nos comentários, coloque aqui nos comentários alguma experiência que você teve com Deus, uma experiência real com Deus. Eu vou estar acompanhando aqui no chat. Você pode colocar aqui nos seus comentários. Eu vi que algumas pessoas já estão conosco. O Pedro está conosco, o Juan está aqui conosco também, a Angélica, a Vânia, o Lohan acabou de entrar. O Lohan colocou aqui, amamos a presença de Deus, queremos o céu na terra. Glória a Deus, Lohan. Você que está ao vivo conosco, compartilhe com mais pessoas esta live. Eu creio que não apenas vamos ouvir sobre a presença de Deus, mas vamos ter esta noite uma experiência real com esta presença. Uma experiência real com a presença de Deus. E essa presença é tão real quanto o ar que você respira. E hoje, aprendendo sobre o Pentecostes, nós vamos entender um pouco mais como essa presença pode se manifestar em nós e através de nós. Então, você que está conosco ao vivo, coloque aqui no chat a sua experiência que teve com Deus, em poucas palavras, para que possamos ler aqui ao vivo para você. Então, Israel teve essa experiência com Deus. Isso se tornou como um padrão. Eles entenderam que toda vez que Deus estava presente, Ele manifestava a sua presença. Guarde isso em seu coração. Toda vez que Deus está presente, Ele manifesta a sua presença. Toda vez que a presença de Deus se torna real, esta presença se torna visível também, com sinais, prodígios e maravilhas. Essa foi a experiência de Israel no deserto. Eu sei que eu preciso resumir essa história muito. Nós não vamos poder falar de toda a experiência do Pentecostes nas Escrituras apenas em uma live. Mas eu posso falar de alguns momentos em particular, ou alguns momentos em especial, onde a glória de Deus se manifestou de maneira visível para os filhos de Israel. Agora nós estamos no momento em que Deus tinha um rei, e o nome desse rei era Salomão. Havia o desejo no coração de Davi de construir um templo. Deus falou para ele que ele não construiria esse templo, mas quem construiria esse templo seria seu filho Salomão. E Salomão constrói o templo em Jerusalém. Uma construção extraordinária, tão bela para os seus dias, tão rica, tão poderosa para os seus dias. E Salomão constrói o tabernáculo com um propósito. Qual era o propósito ou desejo no coração de Salomão? O mesmo desejo que havia no coração de Davi. Davi disse, eu habito em uma casa, eu habito em um lugar, mas o meu Deus ainda habita em tendas. Vou construir uma casa para Deus, um lugar para a sua habitação. Guarde isso também no seu coração.
Se você está aí com papel e caneta em suas mãos, ou se você quiser anotar em algum lugar, anote isso. O desejo do coração de Davi era construir um lugar para a habitação de Deus. Assim como era o desejo no coração de seu filho Salomão, construir um lugar para que Deus então habitasse na terra. Salomão, inclusive, ele fala em 2 Crônicas que Deus a linguagem daqueles dias, entenda, por favor, entenda. A linguagem para aqueles dias que Salomão usou para dizer onde Deus habitava, ele dizia: Deus habita nas montanhas, Deus habita no céu dos céus, mas eu quero construir uma casa para que Deus habite em nosso meio, como no passado. Então Salomão trouxe à sua memória como Deus habitou em meio do povo de Israel nos dias de Moisés, no tabernáculo que havia sido construído no deserto. Então Salomão entendia que aquele lugar era o lugar da presença. Deus habitava no meio do seu povo, Deus tabernaculou, habitou no meio do seu povo. E ali no meio do seu povo, Deus manifestava a sua glória. Salomão entendeu então que Deus precisava de um lugar para habitar aqui na terra. Então ele constrói o templo em Jerusalém. Ele constrói o templo em Jerusalém. E ao final da construção, Salomão dedica esse templo e faz uma oração. 2 Crônicas, capítulo de número 5, capítulo de número 6, nos fala sobre a oração que Salomão havia feito, dedicando esse templo a Deus. Como ele dedicou, a dedicação do templo construído por Salomão, e ele fala sobre isso em 2 Crônicas, capítulo de número 5, 6 e 7. Nós não temos como ler todos os capítulos aqui, mas eu quero ler as últimas palavras de Salomão no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 41, que diz assim: E agora, levanta-te, ó Senhor, e entra neste teu lugar de descanso, junto à arca, o símbolo do teu poder. Estejam os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação. Alegrem-se os teus servos leais em tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites o rei que ungiste. Lembra-te do teu amor leal por teu servo Davi. Agora, o que diz no capítulo 7, versículo de número 1. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou o holocausto e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deus manifestou a sua glória no templo construído por Salomão em Jerusalém. Glória essa que chamou a atenção de todos. Os filhos de Israel viram o fogo, a glória, a presença, o som da presença de Deus. O fogo queimando o holocausto das ofertas que foram oferecidas por Salomão e pelo povo, em forma de gratidão, porque Deus havia dado a eles a graça de construírem o templo e terminarem a obra, e o propósito daquele lugar era ser um lugar para a habitação de Deus na terra. Chamou a atenção de todos e marcou o coração dos filhos de Israel. Essa história, esse evento ficou marcado no livro de Crônicas, e esse evento, essa história foi contada depois dos pais para os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, dos filhos para os seus filhos, e assim de geração após geração.
Aquilo que Deus fez nos dias de Moisés, manifestando a sua glória e habitando no meio do seu povo. Aquilo que Deus fez nos dias de Salomão, manifestando a sua glória e habitando no meio do seu povo. Aquilo que Deus fez no dia dos profetas, quando também com fogo e glória se manifestou diante de todos. Esse fogo, esta presença, esses sinais, estas maravilhas que são descritas na antiga aliança, ficaram marcadas no coração dos filhos de Israel, de geração após geração. O Pentecostes, a manifestação da presença e da glória de Deus, a manifestação visível da presença de Deus. Quando Deus está presente, Deus se manifesta. O Lohan colocou aqui, ver Deus alinhar a coluna de uma pessoa ao vivo. A pessoa tinha uma perna menor do que a outra por causa da escoliose. O Lohan está testemunhando de um milagre que ele viu da manifestação da presença de Deus. Deus tem se manifestado nesses dias com poder e autoridade. Deus tem se manifestado nesses dias sobre a terra de forma extraordinária, com sinais, prodígios e maravilhas. Qual é o impacto, ou como pode ser o impacto do Pentecostes em sua vida, em nossas vidas, nos dias de hoje? Pois bem, no livro do profeta Joel, Deus o Pai também nos dá uma promessa desse derramar poderoso do Espírito Santo e que também manifestaria sinais, prodígios e maravilhas. Joel, capítulo de número 2, nos descreve a respeito do milagre de Pentecostes, as primícias do Espírito, o derramar sobrenatural do Espírito Santo, o Espírito Santo sendo derramado sobre todos, sem distinção de classes, conforme o desejo que o próprio Moisés tinha em seu coração lá no Êxodo, no deserto. Olha o que diz em Números, capítulo de número 11, versículo de número 29, eu quero ler para vocês. Números, capítulo de número 11, versículo de número 29. Números 11, 29. Números, capítulo de número 11, versículo de número 29 diz assim: Moisés, porém, respondeu: Você está com ciúmes de mim? Disse Moisés para Deus. Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas e se o Senhor colocasse o seu espírito sobre todos eles. Então, em Joel, capítulo de número 2, nos fala dessa promessa da efusão do Espírito. O Espírito sendo derramado sobre toda a carne, servos e servas, homens e mulheres, jovens e velhos, com sinais, prodígios e maravilhas. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos e visões. Sobre toda a carne derramarei do meu Espírito, é o que diz em Joel, capítulo de número 2. Sobre toda a carne derramarei do meu Espírito, sem distinção de classes. O propósito era derramar do Espírito sobre toda a carne. Em Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 15, também nos fala do propósito de Deus em derramar do Espírito sobre toda a carne. Isaías 32, 15. Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 15. Diz assim, Isaías 32, versículo de número 15. Até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará o campo fértil e o campo fértil produzirá colheitas fartas. Até que o Espírito
seja derramado dos céus sobre nós. Então o deserto se tornará um campo fértil. Por toda a antiga aliança ou primeira aliança, há a promessa do derramar do Espírito Santo sobre todos. E quando olhamos cada um destes eventos da antiga aliança, nós temos diante de nós um arquétipo, nós temos diante de nós um modelo, um formato ou uma ideia daquilo que Deus faria no futuro, ou daquilo que Deus desejou desde o princípio, mas que se cumpriu em Atos, capítulo de número 2. Agora, pense comigo, imagine que estamos em Atos, capítulo de número 2. O texto diz que pessoas de várias regiões, aproximadamente 10 cidades do Oriente, ou das regiões próximas e até mesmo distantes de Jerusalém, judeus de vários lugares vieram até Jerusalém, como vinham todos os anos para celebrar a festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Agora, o que levava cada uma dessas famílias para saírem de suas cidades, viajarem dias, uma viagem muito longa, depois de dias de viagem, chegarem em Jerusalém, vindos de vários lugares. No livro de Atos tem uma lista das cidades, de pessoas que vieram destas cidades para estarem em Jerusalém, para celebrarem a festa de Pentecostes. Eles vieram para celebrar o Shavuot, eles vieram para a festa das primícias, das primeiras colheitas. Será que eles vieram apenas para cumprir com um ritual religioso? Ou será que estas pessoas que vinham de longe, de muito longe, e lotavam Jerusalém, lotavam as pousadas, a casa dos familiares, a cidade ficava lotada, o comércio ficava muito agitado, assim como era na Páscoa? O que trazia estas pessoas até Jerusalém naqueles dias? Ou qual era a expectativa do coração dos sacerdotes na época? O que eles esperavam a cada festa de Pentecostes, a cada ano em que celebravam o Pentecostes? O que eles esperavam? Eles ficavam olhando para os céus, esperando o quê? Qual era a expectativa do coração das pessoas de estarem lá? O que eles ouviram dos seus pais, as histórias, de geração após geração, os pais contando a história do Êxodo, os pais contando a história de como Deus manifestou a sua glória no tabernáculo, no deserto, a glória visível de Deus, ou a manifestação da glória de Deus no topo do Sinai, a cortina de fogo, o som de trovão, a voz de Deus falando, a manifestação da glória de Deus na inauguração do templo em Jerusalém, a oração de Salomão: Senhor, manifesta a tua glória aqui, Senhor, que todos saibam que esta é a tua casa, o lugar da tua habitação. E agora em Atos 2, todas essas pessoas estão lá, presentes na festa de Pentecostes, seus olhares voltados para o templo, os sacerdotes fazendo os sacrifícios, e a sua memória lá no passado, com ardente expectativa, esperando: será que nesse ano, mais uma vez aquele som de trovão? Será que nesse ano, mais uma vez, nós veremos a Shekinah, a glória de Deus sobre o tabernáculo, sobre o templo? Será que assim como foi nos dias dos nossos antepassados, será que assim como foi no passado, hoje nós teremos a experiência que os nossos pais tiveram? Pois bem, meus amigos, essa é a descrição do que estava acontecendo em Atos dos Apóstolos naquele dia. Quando, de repente, o som como que de um vendaval, o som como de um vento forte e impetuoso. Entenda algo. Não foram apenas os discípulos no cenáculo que ouviram este som. Todos em Jerusalém ouviram esse som.
E ao ouvirem esse som, a lembrança das histórias que foram contadas surgiu do seu interior com uma expectativa de que Deus estava no templo novamente. Os sacerdotes ouviram e provavelmente curvaram-se diante do templo, ou onde quer que estivessem, acreditando ser aquele momento, assim como foi no deserto, assim como foi nos dias de Salomão, no glorioso templo, na primeira casa essa que foi destruída no reinado de Nabucodonosor e que depois foi reconstruída novamente nos dias de Esdras e que estava sendo reformada nos dias de Herodes. Herodes ampliou a casa. Herodes recebeu dinheiro de Roma, dos impostos, e investiu no tabernáculo apenas para criar uma política de boa vizinhança, nada mais do que isso. Mas o templo estava lá, os sacrifícios estavam sendo feitos. E agora todos ouviram aquele som. No livro de Êxodo foi descrito como a voz de um trovão, a voz de Deus. Aqui no livro de Atos é descrito como o som de um vento forte e impetuoso, chamou a atenção de todos. Agora, todos os olhares estavam voltados para o templo. E o que mais irá acontecer? Será que a cortina de fogo virá? Será que nós veremos a Shekinah, a glória de Deus sobre o templo? Pois bem, meus amigos, não aconteceu como esperado, ou pelo menos como todos esperavam. Porque reunidos muito próximos dali, estavam aproximadamente 120 pessoas, acreditando na promessa que havia sido feita por Jesus. E entenda, quando Jesus promete a eles esse derramar do Espírito, para eles era uma promessa da antiga aliança. Eles sabiam do que Jesus estava falando. Estas 120 pessoas, os discípulos, os apóstolos, eles estavam esperando pela promessa, pela Shekinah, pelo derramar do Espírito. Talvez eles também não tinham a menor ideia de como seria. Talvez eles entendiam ainda que essa Shekinah se manifestaria de forma visível diante dos olhos de todos e o templo em Jerusalém seria novamente visitado por Deus. Porque até então a única coisa que existia lá era uma religião vazia, sem a presença, sem a glória de Deus. Nós vimos isso sendo descrito por Jesus, muitas vezes confrontando o coração, não de todos, mas de muitos religiosos na época, de sacerdotes, fariseus, escribas e saduceus, dizendo a eles que a glória dessa casa já havia passado e que Deus o Pai estaria fazendo algo novo. Quando nos dias de Esdras, o tabernáculo volta a ser construído, os mais antigos ou aqueles que tinham uma ideia de como era o primeiro tabernáculo choravam. O primeiro templo, eles choravam porque o segundo templo construído, ele foi construído com poucos recursos, com aquilo que podia, aquilo que tinham. Então ele em nada se parecia com a glória do primeiro templo construído por Salomão. Então um dos profetas, ele declara: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O profeta estava falando mais do que uma casa construída pelas mãos dos homens. O profeta estava falando de uma glória que se manifestaria não em um lugar, mas através, não em algo, mas em alguém. Era sobre isso que o profeta estava falando. Jesus, ele desafia os sacerdotes da época, dizendo: derrubem esse templo e eu construo ele em 3 dias. Então eles exaltam a beleza do templo, a construção, falam de quanto tempo foi necessário para construir ou reconstruí-lo e ainda estava em reforma. Mas ele não estava falando daquele templo.
Nós sabemos do que ele estava falando. Então este era o cenário, meus amigos. Era isso que estava acontecendo naquele dia. O som como de um vento forte e impetuoso foi ouvido por todos. Todos voltaram os seus olhares para o tabernáculo. Mas naquele dia, Deus cumpriu o seu propósito original. Aquilo que Deus projetou desde o princípio. Que não era de habitar em um lugar, mas era de habitar em alguém. Era de criar filhos. E esses filhos manifestarem a sua glória, o seu poder. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Sobre sermos esse tabernáculo de Deus. Essa casa onde Deus habita. Esse lugar da sua habitação. E onde Deus se manifesta. O apóstolo Paulo fala que nós não somos escravos mais daquele sistema, mas nós fomos libertos por Jesus para nos tornarmos o lugar da sua habitação, o lugar onde Deus derramaria então do seu Espírito, que é o selo da nossa identidade e da nossa filiação. E então no cenáculo, o som como que de um vento forte e impetuoso encheu a casa. Assim como havia enchido o tabernáculo no deserto e também como encheu o templo construído por Salomão em Jerusalém. Agora encheu o cenáculo onde aquelas pessoas estavam reunidas clamando pela manifestação da presença de Deus, o derramar do Espírito, a efusão do Espírito. E então naquele momento acontece, o Espírito Santo chega. Mas diferente dos dias de Moisés, diferente dos dias de Salomão, agora esse fogo abrasador, agora não como uma cortina de fogo, mas como chamas de fogo, repousam sobre cada um deles. E eles são batizados com o Espírito Santo. No Espírito Santo. São cheios do Espírito Santo. Eles têm agora, naquele momento, uma experiência sobrenatural com a presença de Deus. Experiência essa que torna eles ousados. Deus dá a eles uma habilidade de falar em outros idiomas. Eles saem do cenáculo e começam a se comunicar com as pessoas que estavam lá, e estas pessoas que vieram de várias cidades diferentes, agora podiam também entender o que os discípulos estavam falando, e o texto de Atos diz que eles falavam no idioma de cada uma daquelas pessoas, e o que eles diziam? Eles falavam sobre a grandeza do Senhor, sobre os grandes feitos do Senhor, eles testemunhavam daquilo que Deus estava fazendo, no idioma das pessoas que estavam lá naqueles dias em Jerusalém. E é claro, há uma revelação muito poderosa sobre isso. É quando Deus restaura novamente a comunicação, a conexão dos seus filhos. Aquilo que havia sido rompido com a Torre de Babel, onde Deus confunde as línguas. Agora Deus restaura isso através do seu Espírito Santo, aonde Deus se comunica pelo seu poder, através do seu Espírito, por meio dos seus filhos. Então essa comunicação manifestando e revelando a glória de Deus para o coração de cada um daqueles que estavam em Jerusalém naqueles dias, a ponto de chamar a atenção de todos, de atrair a atenção de todos e falarem: estes homens parecem que estão embriagados, me parece que o que eles estão fazendo não é normal. Chamou a atenção de todos, e ao ouvir isso, Pedro, ele toma a palavra, sobe as escadarias de uma das entradas do templo e diz: isso que todos vocês podem ver e ouvir, agora todos estão na expectativa, entenda. Todos querem saber o que está acontecendo, afinal de contas, porque eles ouviram o som, eles ouviram o barulho do vento, e agora essa confusão toda, onde os discípulos conseguiam falar em outros idiomas, onde os discípulos conseguiam se comunicar de outra forma, ou conseguiam se fazer entendidos no idioma de outros povos,
falando das grandezas, das maravilhas do Senhor. Afinal de contas, o que está acontecendo então? O apóstolo Pedro, cheio de autoridade, ele toma a palavra e fala: isso que vocês estão vendo não é porque estamos embriagados nesta hora, mas é porque se cumpriu a promessa que Deus havia dado por meio do profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, sobre os velhos terão sonhos e visões, até sobre os escravos ou livres derramarei do meu espírito. Então Pedro está dizendo que agora, naquele momento, está se cumprindo a promessa de Deus, a efusão do Espírito Santo. Pedro está testemunhando que aquele era um momento glorioso para a história de Israel, onde todo aquele arquétipo, aquele modelo da antiga aliança, que Deus havia deixado, os sinais, através de Moisés, Salomão, e em todos os momentos em que Deus manifesta a sua glória, o seu poder de forma visível e poderosa, agora está se cumprindo a promessa, porque Jesus, disse Pedro, Jesus, aquele a quem vocês crucificaram, ele ressuscitou o terceiro dia e ele nos deu essa promessa, ele nos deu o desfecho dessa promessa, e é o que todos estão vendo agora, diante dos seus olhos, o cumprimento desta promessa, no dia de Pentecostes, o derramar do Espírito, a efusão do Espírito, o selo da promessa, o momento em que Deus manifesta a sua glória de forma visível. E agora, a casa de Deus, o lugar da habitação de Deus, é o seu povo. Deus habita no meio do seu povo e Deus habita em seu povo. Uau, isso é extraordinário. Esse é o Pentecostes e o impacto do Pentecostes naqueles dias. Se nós olharmos para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, nós poderíamos deixar um novo título para esse livro, como Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. Então nós observamos em todo Atos, nos Atos dos Apóstolos, agora a manifestação de Deus através da vida dos seus filhos, através da vida dos discípulos. Os sinais, as maravilhas, o poder sobrenatural de Deus se manifestando diante dos olhos de todos. Milagres, cegos, coxos, mancos, paralíticos sendo curados, ressurreição de mortos, o evangelho sendo pregado com autoridade, com poder, com sinais, com maravilhas, chamando a atenção de todos, não apenas em Jerusalém. E a promessa era que os discípulos se tornariam testemunhas. E que agora o derramar do Espírito Santo tem um propósito. E é a revelação da manifestação gloriosa do poder de Deus na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Na ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. A testificação da ressurreição de Jesus Cristo por meio de sinais, prodígios e maravilhas. O impacto de Pentecostes naqueles dias ecoa até os dias de hoje. Mas, meus amigos, eu creio que o Espírito continua sendo derramado. O Espírito continua sendo derramado. A experiência de Pentecostes, ela continua acontecendo. Continuamente, esse som, esse barulho, essa manifestação, esse poder sobrenatural de Deus se manifestando agora através da vida dos seus filhos. O impacto do Pentecostes é para os dias de hoje. Essa manifestação gloriosa da presença de Deus é para os dias de hoje. Precisamos abrir o nosso coração para isso. Precisamos entender que o Deus de Israel que manifestou a sua glória no passado, continua manifestando a sua glória no tempo presente, através do seu Filho Jesus.
a manifestação do Espírito Santo, o Pentecostes. O Pentecostes hoje é mais do que movimento. O Pentecostes hoje é mais do que barulho. O Pentecostes hoje não é apenas uma experiência isolada aqui ou ali. O Pentecostes hoje é o derramar contínuo do Espírito Santo. Nós precisamos, como disse Paulo, conhecer o Senhor e prosseguirmos conhecendo a Ele. A experiência do batismo no Espírito Santo, que pode ser um tema que nós podemos tratar em uma próxima live. Mas a experiência do batismo com o Espírito Santo, ela é mais do que uma experiência única, mas ela é o começo de algo que se torna contínuo, o preenchimento do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus, eles tiveram essa experiência de Pentecostes. Mas em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 4, ali a partir do capítulo de número 3, nós já conseguimos observar a perseguição e a pressão que os discípulos começaram a sofrer por causa do testemunho da ressurreição de Jesus. Alguns foram presos, Estevão foi morto, e essa pressão aumenta até que Pedro então é preso e solto de forma extraordinária por um anjo. Pedro vai até uma das casas onde os discípulos estavam reunidos orando para que Deus o Pai intervisse em favor da vida de Pedro. E então Pedro chega nessa casa de forma surpreendente. No começo eles não entenderam muito bem o que estava acontecendo, por acreditarem que Pedro continuava preso. Uma criança atende a porta e fala: Pedro está lá na porta, ele bateu na porta e está esperando. A criança não abre a porta. Um dos discípulos vai lá e vê que é Pedro. Ou no começo, quando a criança fala isso, eles dizem: não é Pedro, pode ser o anjo de Pedro. Eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas era de fato Pedro. Então Pedro entra na casa e conta para eles a experiência que teve com essa manifestação angelical, esse anjo que liberta ele do cárcere. E Pedro reúne esses irmãos para orar novamente. E Pedro poderia ter orado: Senhor, diminua a pressão. Senhor, não suportamos mais a ameaça de Roma. Senhor, não suportamos mais a ameaça dos religiosos. Senhor, ajude-nos, esconda-nos, faça alguma coisa por nós. Senhor, livra-nos da morte. Não, mas Pedro não orou por isso. Pedro orou por mais ousadia. Ele disse: Senhor, nos dê mais ousadia, nos dê mais autoridade, nos dê mais poder. Olha para as ameaças e nos dê mais autoridade, Senhor. E estende as suas mãos sobre nós. Enquanto eles nos ameaçam, nós vamos continuar pregando o Evangelho. E enquanto fazemos isso, estende a sua mão poderosa e manifesta sinais, prodígios e maravilhas, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Quando Pedro termina de orar, o lugar onde eles estavam tremeu. Um verdadeiro terremoto aconteceu naquele momento. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Uma experiência contínua, uma experiência diária com o Pentecostes. Pentecostes é a palavra usada no grego para determinar os 50 dias entre a Páscoa e a festa de Shavuot. Mas para mim e para você é muito mais do que isso. Para nós que cremos, é muito mais do que isso. Mas é uma necessidade, um anseio ardente, um desejo profundo em nossos corações pela presença de Deus. E pela manifestação da sua presença em nossos dias. Não podemos ficar satisfeitos ou conformados com uma vida sem a manifestação da glória de Deus. Bill Johnson, da igreja Bethel, em Redding, na Califórnia, ele diz que um cristão que não tem fome pelo sobrenatural, ele precisa ser tocado por Deus, porque não é normal. Essa fome pelo sobrenatural, esse desejo ardente pela manifestação
da glória de Deus. Esse anseio para que Deus ele se manifeste poderosamente em nós e através de nós. Esse desejo profundo pela manifestação da presença de Deus em nossos dias. E é claro, nós podemos dizer, mas pastor, Deus tem se manifestado de tantas formas, de tantas maneiras, eu vejo Deus em tudo, e amém, eu creio nisso. Mas posso contar um segredo para você? Algo em meu coração diz que existe mais. Você que ainda está ao vivo conosco, deixe nos comentários. Se você crê que existe mais, diga: eu creio que existe mais. Eu creio que existe muito mais. Mas muito mais. Eu creio que Deus tem mais. Que Deus continua se manifestando de forma sobrenatural e poderosa nos dias de hoje. E Ele está nos convidando para cultivarmos esta vida profunda em Sua presença. Aonde se torna real, aonde o céu se torna real aqui na terra. Aonde o Pentecostes não é apenas um evento, mas é um estilo de vida. Um estilo de vida profundo na presença de Deus. Intenso, de fome e sede por mais. Um anseio ardente. Existe mais. Existe muito mais. No ano de 2010, eu e minha família já pastoreávamos uma igreja. O Senhor se manifestava de forma preciosa, tocando corações, pessoas sendo libertas, curadas, restauradas. As famílias não paravam de chegar, mas eu olhava para os céus e dizia: Senhor, existe mais. Eu olhava para as Escrituras, eu ouvia nas palavras de Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, e eu dizia: existe mais, Senhor. Há muito mais. Eu creio que existe mais. Até que no ano de 2010, uma experiência sobrenatural mudou a minha história. Alinhou o meu destino profético com o coração paterno de Deus. A presença de Deus se tornou mais real do que o ar que eu respiro. E eu ouvi o santo chamado de Deus para uma vida profunda, íntima, intensa. Uau! Você entende que Deus nos chamou para uma vida intensa? Você entende que cada um de nós... E eu ouvi muitas vezes esta frase, e de vez em quando eu ainda ouço: mas pastor, eu sou apenas um cristão comum. Pois bem, meu amigo, minha amiga, Deus escolheu pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Pescadores, cobradores de impostos, todos eles estavam vivendo suas vidas comuns. Todos eles, muitos deles iam para o mar todos os dias lançar as suas redes, até que um dia Jesus chegou para alguns deles e disse: deixe essas redes e siga-me, e eu vou fazer de você um pescador de homens. Até que um dia ele chegou no posto de coleta de impostos e disse: Mateus, filho de Alfeu, vem, segue-me. Até que ele encontrou o Zelote, encontrou os filhos do Zebedeu, João e Tiago, que eram, muitos até eram discípulos do Batista, de João, e quando viram e ouviram o seu chamado, deixaram tudo e seguiram para uma vida sobrenatural, desafiadora. Eles eram pessoas comuns como eu e você, homens, mulheres, pescadores, agricultores, criadores de cabras, de ovelhas, todos eles. Quem eram aquelas 120 pessoas que estavam no cenáculo, na chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Quem eram aquelas 120 pessoas que depois, cheias do Espírito Santo, com ousadia, falavam das maravilhas de Deus? Quem eram aquelas 120 pessoas? Eram doutores? Talvez alguns até eram, mas nem todos. Quem eram aqueles que ouviram um chamado pela primeira vez
E o desafio de Pedro, quando testemunha do porquê, naquele momento estava se cumprindo a promessa esperada por todos. E depois de Pedro testemunhar, mais de 3.000 pessoas decidiram deixar tudo e seguir o caminho. O livro de Atos diz que naquele dia mais de 3.000 pessoas entregaram completamente as suas vidas, foram batizadas, somaram-se ao número daqueles que acreditavam, e isso não parou, foi como uma avalanche de salvação, de cura, de libertação, de revelação da glória de Deus através do Filho Jesus, a testificação por meio de sinais, prodígios e maravilhas. O Pentecostes é mais do que uma experiência. O Pentecostes é um estilo de vida daqueles que creem, daqueles que desejam mais, daqueles que estão famintos pelo céu e pela manifestação do céu na terra. E se você hoje soubesse então que você pode viver essa experiência diária de Pentecostes, desse derramar sobrenatural do Espírito Santo em sua vida? E se hoje você pudesse escolher essa vida sobrenatural, onde o Espírito Santo se torna real e poderoso em você, e para que a ressurreição de Jesus seja testemunhada, o testemunho da sua ressurreição se manifeste através da sua vida, da sua casa e da sua família, a sua casa se torne um portal do céu na terra, onde a realidade do céu agora se torna a realidade da sua casa, do coração da sua esposa, do seu marido e dos seus filhos. Pois bem, meus amigos, esta pode se tornar a realidade, isso pode se tornar real hoje, aqui e agora. Isso pode se tornar uma realidade para você. E com ousadia, eu quero liberar um decreto sobre a sua vida. Cornélio, em Cesareia Marítima, no livro de Atos, capítulo de número 10, recebe uma visitação sobrenatural do Espírito Santo. Eu lembro, e esses momentos aconteceram por muitas vezes, eu lembro quando tinha um programa de rádio há muitos anos atrás na Sara Brasil FM. E nesse programa nós orávamos todos os finais de semana para que o Senhor ele batizasse no Espírito Santo, para que houvesse batismo no Espírito Santo, derramar do Espírito Santo. Então um dia marcou muito a minha vida. Depois de um momento extraordinário de ministração pelo rádio, muitas pessoas testemunhando que foram curadas, tocadas por Deus, um homem ainda em lágrimas liga para a rádio e diz que quer falar ao vivo. E ele diz assim: Pastor Alexandre, eu estava reunido com toda a minha família. Eu, minha esposa, meus filhos, minha filha mais velha, meu genro, estávamos todos aqui na sala da nossa casa reunidos. E enquanto orávamos, o Espírito Santo foi derramado sobre todos nós. Nós fomos batizados no Espírito Santo. Uma experiência sobrenatural. E eu tenho orado nesses dias para que famílias inteiras experimentem esse batismo. Esse batismo de amor, esse batismo de fogo, esse batismo de paternidade, de identidade, de destino, de propósito. Eu oro para que esse batismo venha sobre a sua casa. A experiência do Pentecostes se torne uma experiência diária na sua vida, aonde o Espírito Santo vai gerar no seu coração esse fogo, essa cortina de fogo, esse som como de um vento forte, impetuoso, dentro do seu coração, a voz de Deus bradando dentro de você, e esse fogo abrasador queimando dentro do seu coração. E a chave está em Levítico capítulo de número 6, onde o Senhor ele dá a instrução para os sacerdotes a respeito do sacrifício diário, do fogo que deveria queimar sobre o altar e não podia apagar, precisava permanecer queimando sobre o altar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Essa era a lei, a instrução para as ofertas. Está lá em Levítico capítulo
de número 6. Levítico capítulo de número 6, a partir do versículo de número 13. Eu vou começar lendo nos versículos anteriores, a partir do versículo de número 8, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Dê a Arão e aos seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, revestirá as suas roupas, vestirá novamente então as suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento até o lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembrem-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Nunca deverá se apagar. O fogo precisa se manter aceso, não pode apagar. Esse é o grande segredo de Pentecostes. Como eu faço para manter o fogo aceso? O que eu faço para que esse fogo permaneça aceso em meu coração? A lei dos sacrifícios, as instruções para o holocausto diz que o sacerdote todas as manhãs deveria colocar a sua veste cerimonial ou uma roupa especial de linho, tanto a roupa que ele usava por baixo como depois mais uma roupa de linho sobre esta roupa. E ele deveria ir até o local onde a oferta queimou durante toda a noite e sobraram apenas cinzas. Ele deveria tirar as cinzas, pegar a cinza, levar para um lugar cerimonial, um lugar separado, e depois voltar e vestir outra roupa e continuar colocando lenha sobre o altar. E o altar precisa permanecer com o seu fogo aceso continuamente, não pode se apagar. Todas as manhãs, entenda que você já foi revestido, já foi vestido de Cristo. O que lhe garante acesso à presença de Deus. Então, todas as manhãs você pode se aproximar com essa veste de linho que foi marcada, que foi selada. O apóstolo Paulo diz, essas palavras definem: nós fomos revestidos de Cristo, as nossas vestes foram trocadas. E agora nós temos vestes cerimoniais que nos dão o direito de nos aproximarmos desse lugar sacrificial, desse lugar de holocausto santo, aonde a presença de Deus está ali. Então, nós nos aproximamos e tiramos as cinzas. Nós sabemos que a cinza, ela tem a capacidade de impedir o fogo de queimar ainda mais intensamente. Se as cinzas elas começarem a aumentar, isso significa que a lenha está queimando, está quase apagando. Então, você precisa tirar as cinzas todas as manhãs. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e entender aquilo que precisa mudar em nós. Precisamos ter um coração quebrantado, arrependido, faminto, zeloso, com desejo pela presença. Precisamos ter um coração ensinável. Como disse Davi em um dos salmos, Senhor, procura em mim, busca em mim algo de valor. Ou Senhor, sonda o meu coração. Olha, vê se há em mim algo que desagrada o teu coração, Senhor. Tira as cinzas. Leve elas para um lugar longe, cerimonial, que esse lugar onde a graça de Deus está ali, para que você possa então tirar as cinzas. Tirar as cinzas. E depois você coloca mais lenha.
Agora você está com as vestes sacerdotais. Você está ministrando diante do Senhor. Você está colocando lenha. E quanto mais lenha você coloca, mais o fogo se torna intenso. Mais aquece o seu coração. Esta é a sua oração. O seu desejo por mais, o seu anseio por mais, a sua fome por mais. Muitas das orações que eu faço são: Senhor, eu quero mais, 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 muito mais. Eu sei que existe mais. Eu estou à espera por mais. Alguns podem dizer: mas Jesus não é o suficiente. Meus amigos, obviamente que Jesus é suficiente. Mas a cada experiência com Jesus, cada vez que olhamos para os seus olhos de amor, o apóstolo João teve uma experiência extraordinária com Jesus em seu ministério terreno. Mas anos depois ele teve uma experiência sobrenatural com Jesus na ilha de Patmos. Paulo teve uma experiência sobrenatural com Jesus na estrada de Damasco, uma luz que Paulo definiu como mais intensa do que o sol ao meio-dia. A nossa experiência com Jesus, ela não é definida apenas por aquilo que nós vivemos no passado. Dia após dia você pode ter uma experiência com o Senhor. Nesse lugar onde o fogo cada vez mais aumenta, você não pode deixar o fogo se apagar. Você precisa tirar as cinzas e você precisa colocar a lenha. Se você nesse momento está sentindo o seu coração aquecido, é o Espírito Santo que está fazendo isso em você. Se você está sentindo agora o seu coração aquecido, é o Espírito Santo que está convidando você. Se algo está acontecendo aqui no seu interior, algo está mexendo com você, algo está provocando você, chamando você. É o Espírito Santo que deseja levar você a essa experiência real e poderosa com o céu, com o fogo de Deus, com a glória de Deus, com a presença manifesta do Senhor. Faça com que esse fogo continue crescendo, aumentando em seu coração. Permita que esse fogo queime em seu coração. Há um convite. Há um convite no Espírito de Deus para esses dias. Somos muitas vezes chamados de uma geração ocupada. Nos ocupamos com as redes sociais, nos ocupamos com o trabalho. Eu não quero ser saudosista a ponto de dizer que o passado ou no passado era melhor, mas é fato que a nossa vida no passado ela era mais simples. Mas hoje as pessoas estão tão ocupadas, elas não têm mais tempo para a família, não têm mais tempo com a esposa, com o marido, com os filhos. A vida está sendo absorvida pelo trabalho, pelas atividades, pelos estudos, pelas redes sociais. Eu não estou falando que isso é ruim, me entenda. Mas se a sua vida está ocupada demais ou você está se ocupando demais com aquilo que não é celestial, reflita neste momento. Porque talvez muito daquilo que está ocupando você também pode ser aquilo que está apagando a chama em seu coração. Talvez seja aquilo que está tentando extinguir a chama em seu coração. Chama essa que um dia já queimou, já ardeu intensamente no seu interior, no seu coração, no seu espírito. Permita que esse fogo queime novamente e poderosamente em seu coração, em sua vida, em seu chamado, em seu ministério. Faça com que esta chama continue crescendo, aumentando em seu coração todas as manhãs. E viva o Pentecostes como um estilo de vida.
como uma vida diária na presença de Jesus, na presença do Senhor. Esse é o nosso chamado. Ele está chamando a nossa geração, nos convidando para esse lugar. E como eu disse, parece contraditório. Um mundo que tenta se ocupar o tempo todo. Sabe o que eu mais ouço das pessoas? A minha vida está ocupada, essa semana foi ocupada, esses dias têm sido ocupados. Estão se ocupando, estão se enchendo de tarefas. Não deixe isso engolir, absorver você, roubar todo o seu tempo. Mas separe diariamente como sacerdote. Nós somos, nessa nova aliança, reis e sacerdotes, nós somos chamados para ministrar na presença do Senhor. Então, todas as manhãs, vista essa roupa de linho, revista-se de Cristo. Tire as cinzas, olhe para o seu coração e diga: Senhor, existe algo dentro de mim que possa apagar esta chama? Uau! Existe algo em mim que está me roubando da tua presença? Então sonde o seu coração, elimine isso da sua vida. Lance fora as cinzas, coloque ainda mais lenha e diga: Senhor, vem queimar em meu coração. Nós colocamos a lenha, mas é Deus que provê o fogo. Nós provemos o sacrifício, mas é Deus que envia o fogo. Você deseja esse fogo? Então coloque o sacrifício, a lenha, tire as cinzas a cada manhã, a cada amanhecer, a cada dia. Coloque o seu coração na presença dele e ele vai fazer o seu coração arder em chamas, em nome de Jesus. Eu me distraí com o tempo aqui, já é 20 horas e 52 minutos. Você que esteve conosco até agora, compartilhe essa live com mais pessoas. Mas se você sentiu o seu coração aquecido, se algo aqui em você aqueceu o seu coração, o Senhor está te convidando. Se nesse momento você está tendo uma experiência, isso mesmo, com a presença do Espírito Santo, permita que isso encha o seu coração. Talvez você já experimentou isso, já viveu dias onde a presença de Deus é real ou foi real para você, mas hoje você está vivendo dias de cinzas. O Senhor está te chamando para lançar fora as cinzas e colocar a lenha. Ou talvez você está experimentando isso agora, isso mesmo. Você entrou aqui nessa live ou você está assistindo essa live e algo começou a queimar em seu coração, é a presença do Senhor. Permita que Ele continue aquecendo o seu coração e aceite este convite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Nós estamos partindo para o encerramento dessa live. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui no canal O Bom Pastor. Deixe aqui o seu testemunho, como essa live impactou o seu coração, impactou a sua vida. Como essa live ministrou o seu coração. Como através dessa live o Senhor te convidou para essa vida profunda e intensa na presença dEle. Que Deus abençoe sua vida rica e poderosamente em nome do Senhor Jesus. E até a próxima.